E aí, pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, voltando aqui pra falar a respeito do 9º episódio da 2ª temporada de Fear the Walking Dead. Levando em consideração, como vocês já sabem, os momentos mais importantes, as coisas mais significativas e tudo mais, o de sempre. Então vamos começar com essa análise. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar em relação a esse episódio é que, ao contrário do último, que no caso foi o episódio 8, nós tivemos um foco em dois grupos específicos, né? Nós tivemos um foco no grupo do Nick, que no caso é ele e aquele grupinho lá que eles estão em Tijuana, não é? Não foi muito, como eu posso dizer, explicado qual é daquela comunidade, qual é o nome, se é que tem um nome ou tal, enfim, vamos dizer que é Tijuana. E nós tivemos finalmente a volta do grupo principal, ou pelo menos um fragmento deles, que no caso é a Madison e a turminha lá que eu nem me lembro o nome. Tem a Alicia, a Ofélia, aquele cara lá que eu esqueci o nome, enfim, dois grupos específicos. Então vamos começar primeiramente falando do Nick, que foi, assim, o mais interessante, apesar de não ter tido realmente algo muito grande em relação ao seu foco na história nesse episódio. Então, inicialmente, o Nick, ele passou mais o episódio explorando, né, se adaptando àquele local, aquele pequeno grupo, aquela comunidade. E, assim, logo de início tivemos a apresentação do que parecia ser um rito de passagem, pelo menos das pessoas vivas para a morte, não é? Pelo que parece, quando a pessoa é mordida, ela é jogada para um canto específico daquela comunidade onde tem zumbis, e a pessoa é devorada, né, sendo morta no processo. É como se fosse uma aceleração do processo de morte. Não é um lance interessante, né, um lance original para aquela comunidade, mas eu não vi nada demais naquilo, sacou? É apenas para acelerar o processo de morte. Realmente eu não vi muita coisa, eu acho que dramatizaram muito naquela questão, mas pelo menos foi um ponto original. E logo em seguida foi mais uma conversa do Nick com aquela mulher. E logo em seguida tivemos a introdução de um novo grupo. Nós tivemos a apresentação de algumas gangues, né, que pareciam, no caso, os inimigos daquela comunidade ou algo assim. O episódio não explicou muito bem qual é a deles, se eles são inimigos, se eles são aliados, quem é o líder daquela comunidade. Tipo, deram foda-se, focaram somente na questão do Nick e aquela mulher fazerem compras, não é? Fazendo um processo de troca, né? Ela trocou, pelo que parece, medicamentos em troca de suprimentos, de alimento e tal. Então, assim, o episódio foi mais pra conhecer o sistema da comunidade, não é? O Nick passou a entender melhor a passagem da vida pra morte, como também o processo de troca de suprimentos com outras comunidades. No caso, uma gangue. Ok, foi pouca coisa, mas eu tenho que dar créditos aos momentos finais, no caso da parte do Nick nesse episódio, que ele acabou roubando alimento, não é? E junto a isso ele quase perdeu uma das mãos, o que ia ser muito interessante se acontecesse, pelo menos pra não fortificar demais um personagem, mostrar que ele é um mortal, que ele pode ser tocável, que ele não é, tipo, protagonista e tal, né? Porque nós temos muito protagonismo em algumas séries e isso acaba incomodando um pouco, mas junto à sua, como eu posso dizer, um certo protagonismo, tivemos uma atitude muito foda desse personagem, que ele acabou usando a questão das drogas como um ponto de salvação. E eu achei isso muito interessante, ajudou o personagem a... No caso, eu acho que ele já tinha essa postura anteriormente, ele já não tem medo de se expor, então eu acho que foi mais a questão de criar uma imagem negativa para aquelas gangues. Não é? O Nick, ele foi marcado por aquele grupo. E certamente aquele grupo provavelmente vai voltar. E o Nick pode estar incluído na questão de pessoas que eles não gostam, né? Porque realmente não teve uma relação muito amigável nesse acontecimento. Então, e no final das contas, apareceu um médico lá fazendo um discurso. Porém, apareceu a questão do ferimento. Não é? Que o médico apareceu com um buraco aqui no ombro. E muitas pessoas estão achando que ele é o primeiro sobrevivente que foi mordido e pode ser imune, não é? A processo de zumbificação, enfim. Eu vou falar isso no meu próximo vídeo, mas eu não concordo com o que eles falam. Só pra dar uma dica em relação ao que eu penso a respeito disso. Mas, de forma geral, em relação ao Nick, tivemos apenas um ponto de adaptação, um conhecimento não só das pessoas daquela comunidade como um grupo próximo, no caso umas gangues e tal, que não foi explicado
qual é a vibe deles, apenas que eles servem como um ponto de troca e que eles são bastante impulsivos e podem se tornar vilões futuramente, mas é apenas uma probabilidade. E no final das contas tivemos como eu posso dizer, uma demonstração de como aquele grupo se une às vezes diante de algum objetivo, diante de algum ponto, diante de alguma discussão. Então, assim, eu achei moderado, eu achei um pouco entediante inicialmente, mas que no final das contas acabou chamando um pouco a atenção pela estrutura fortificada, como eu posso dizer, dos personagens, não é? Nós tivemos alguns personagens que se destacaram, tivemos outros nem tanto, mas de forma geral acho que foi agradável. E agora vamos falar da Madison, né? Que ela voltou finalmente, uma personagem que, tipo, não é tão interessante, mas vendo que o último episódio tivemos foco somente no Nick, é bom ter foco em outros personagens. Mas vamos ver qual é a vibe deles nesse episódio, né? Em primeiro lugar, a Madison tá preocupada com o Travis e o filho, né? Que sumiram. Ok, isso é um ponto natural, preocupação, mas normalmente quando uma pessoa está preocupada, ela demonstra uma reação, não é? A afeição revela o quanto ela se preocupa com a pessoa. E a Madison tem a mesma cara em todos os episódios. Na verdade, a maioria dos personagens tem a mesma cara na maioria dos episódios. Então, já deu pra ver uma má atuação em relação a muitos atores lá. Tipo, me incomodou, eu fiquei com sono. Fiquei entediado, eu fiquei tipo, cara, acontece alguma coisa que eu não tô legal, sacou? Ficou uma coisa muito chata. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo. E entre esses pontos tivemos o desaparecimento, a perda da Abigail, né? Um barco, tipo um navio, sei lá, sumiu. Não foi explicado como, não é? O personagem falou, os militares podem ter aparecido, tipo, não explicou, não especificou o que aconteceu. E os personagens deram um foda-se, não é? Tipo, eles estão perdidos no meio do nada, eles não têm um local seguro. E o único ponto de segurança que eles tinham desapareceu. Aí você pensa, ok, eles podem ter ficado preocupados, eles podem ter mostrado uma reação, mas não. A má atuação e um roteiro bosta foi incluído nessa parte. Né? Perdemos o nosso barco, e agora? Ok, vamos dar um foda-se pra lá. Foi exatamente isso. Sério, eu fiquei angustiado, sacou? Ninguém se preocupou com o desaparecimento da Abigail, tacaram um foda-se, não mostraram reação, e teve aquele efeito Power Rangers, com cada um falando uma frase o tempo todo. É bonitinho, mas no The Walking Dead não pega bem, porque é uma série que busca seriedade. Mas enfim, eles acabaram chegando num hotel. E lá que as coisas começaram a ficar um pouco interessantes para um certo grupo. Não é? A Madison começou a beber, começou a falar do problema de esperança e tal, dos filhos. Uma coisa pessoal, uma coisa legal, interessante. Mas não tinha nada acontecendo, sacou? E tava um lance meio tedioso e você falando da sua vida. Enfim, eu não consegui criar uma simpatia pela personagem nesse episódio. Mas em relação a Ofélia, eu acho que ela conseguiu ter um destaque a mais, vendo que ela nunca foi muito focada nos últimos episódios, tanto no primeiro quanto na segunda temporada. O que eu achei interessante é que quando a Alicia e a Ofélia descobriram um zumbi enforcado no chuveiro, a Ofélia começou a olhar para aquilo com um certo vício, né? Como se ela tivesse, como eu posso dizer, encarando a questão de suicídio com uma certa tentação. E eu comecei a pensar, porra, será que a Ofélia vai se matar e tal? Então, assim, as duas também começaram a conversar sobre esperança, enfim. Ou aqueles papinhos normais, com nada grande acontecendo, um puro tédio. E aí começou um lance interessante, não é? O piano começou a tocar, começou a vir zumbi, começou a chover zumbi caindo do céu e tal, uma coisa legal, né? A gente já começou a perceber que poderia surgir uma ameaça maior, cenas de perigo, legal. E no final das contas, o episódio acaba com um gancho. O episódio acaba com um gancho, simplesmente isso. Sério, eu fiquei um pouco incomodado por não ter tido tanta ação, mas eu gostei do gancho porque trouxe um ar de curiosidade. Enfim, o episódio... E é isso, cara. A Madison cercada de zumbis. A Alicia procurando a Ofélia, né? Que, assim, eu deduzo que ela pode ter buscado formas de se suicidar. Porque, porra, perdeu o pai, perdeu a mãe, sacou? Ela tem todos os motivos do mundo pra se matar. E em relação ao Nick não teve muita coisa. Então, assim, de forma geral... Parte do Nick, questão de adaptação e conhecimento de grupos diferenciados com questão de troca de suprimentos. Nada demais, não teve nenhum vilão de fundo, realmente não é muita coisa. E em relação a Madison, tivemos papinho de esperança, tacaram um foda-se pra questão de atuação em vários momentos, mas felizmente tivemos alguns zumbis só no final. Então só no final que o episódio começou a ficar interessante na minha opinião. Como nota 6. Então é isso, galera. Fear the Walking Dead 2x9 começou a piorar um pouquinho e eu espero que melhore nos próximos episódios, né? Mas nós sabemos que isso vai ser muito difícil porque Fear the Walking Dead não é uma coisa tão interessante assim.
né? Então vamos ver como é que vai ficar a situação dos personagens nos próximos episódios. Então se você quer comentar alguma coisa, se você acha que a nota poderia ser menor ou maior, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Quanto você pode comentar, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado. Foco só que vem para o próximo vídeo. Valeu!